Aproveitando também esse que a gente já entrou aqui na camada de network, tem uma outra configuração que a gente precisa fazer que é bem importante, ok? É aqui em Firewall, ok? Por que, Wesley, eu preciso fazer essa configuração de Firewall? Eu vou voltar aqui, ó, Get Starter. Então vamos lá, Wesley, como que eu acesso de fato esse meu recurso, né? Então, quando eu clico aqui, Get Starter, ele vai abrir essa janelinha aqui para mim, do lado direito. E aqui ele está falando que após ele criar o servidor, ele vai ficar acessível na porta 3000. E ele tem um botão aqui que me permite acessar o meu servidor EasyPanel. Então, se eu vier aqui, ó, prontinho, ele já me redirecionou para o 3000, ok? Galera, um outro ponto muito importante também que a gente tem que saber em relação a VPS são as regras de firewall, né? A gente viu que a gente já conseguiu abrir aqui a nossa aplicação utilizando a porta 3000, né? Afinal de contas, isso já foi configurado aqui nessa imagem do EasyPanel que a gente pegou lá no Marketplace. Porém, tem um detalhe. A gente vai precisar habilitar outras portas para a gente trabalhar aqui, entendeu? E para fazer isso, o que a gente faz? A gente pode vir aqui e criar um firewall. Então, eu venho aqui em firewall, porque do jeito que está aqui, eu estou conseguindo fazer esses acessos porque eu estou aqui no meu navegador, né? Mas eu não tenho nenhuma regra de SSH, por exemplo, para me conseguir acessar SSH, conseguir acessar a porta 80, conseguir acessar a porta 443, que é a porta HTTPS. Então, para isso, a gente tem os firewalls. Então, quando a gente vai lá em Network, clica em Firewall, eu posso vir aqui e criar um firewall, né? Então, eu venho aqui e vou criar um firewall Easy Panel FW, e é o meu firewall. E aqui eu posso adicionar regras de entrada, quais portas podem ser acessadas nesse meu servidor. Então eu posso liberar a porta 80, eu posso liberar a porta 443, que é a porta HTTPS, e caso eu tenha necessidade de liberar outras portas, eu consigo fazer através dessas regras de firewall, como por exemplo a porta do MySQL, a 3306. Eu posso vir aqui e liberar ela aqui. Então, essas regras de firewall permitem que a gente vá fazendo liberações conforme a gente tenha, julgue necessário. Ok? Então, isso é bem interessante a gente trabalhar. Eu já vou criar aqui essas regras básicas, que são a porta 80 e a porta 443, que é importante a gente ter. Ok? E a gente vai adicionar ela no Droplet. Então, a gente já vai aplicar essa regra de firewall no nosso Droplet, que no caso é o EasyPanel 1, e a gente vai criar esse firewall. A partir disso, a nossa configuração aqui, básica, mínima, já está 100% funcional. A gente já consegue vir aqui fazer configurações do nosso EasyPanel, né? Então, tá aí, já temos uma máquina configurada, já temos aqui um EasyPanel pronto para ser usado. Aqui a gente já tem as métricas que a gente precisa, né? Então aqui eu posso fazer um acesso via console, né? Via SSH, ele vai abrir para mim um prompt de comando. Eu posso resetar a senha. Enfim, a gente tem várias possibilidades aqui. Eu posso desligar essa máquina, né? Dar um turn off nela. Eu posso redimensionar, então a gente tem aqui a opção de resize, ok? Então a gente pode redimensionar CPU, RAM, no caso aqui seria CPU e RAM, né? E aqui a gente pode redimensionar discos também, então a gente tem aqui essa opção. Então você vê que é uma interface bem agradável de se utilizar, né?
Aqui na parte de rede, a gente tem acesso aqui à nossa VPS, né? A gente já declarou aqui uma configuração de firewall e já aplicou a ela. Ah, pessoal, uma coisa. Como eu habilitei uma regra de firewall, o que aconteceu? A partir do momento que eu habilitei a minha regra de firewall, olha o que aconteceu com o meu EasyPanel. A porta 3300 parou de responder. Então, por que isso acontece? Porque eu atribuí uma regra de firewall. Então, as regras de firewall que estavam dentro do servidor padrão, elas foram substituídas por essas daqui. Né? Afinal de contas, é mais fácil hoje gerenciar através desse painel. Então, eu tenho que vir aqui e tenho que adicionar uma entrada custom 3000. E aí eu vou salvar, ok? Ele vai liberar essa porta. Então agora quer dizer que eu consigo acessar a minha aplicação de volta. Já abriu novamente, ok? Galera, bacana a gente trabalhar sempre com o domínio, tá joia? Porque quando eu trabalho com o domínio, ele já tem um proxy, um gerenciador de proxy interno, e ele redireciona tudo para a porta 80, então eu não preciso ficar passando porta. Se eu vim aqui acessar esse domínio, ó, que é o domínio padrão do EasyPanel, e já me traz essa informação aqui. Ó.